Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Introdução ao GNSS. Como se posicionar no planeta? Essa é uma pergunta que muitas das vezes você faz a alguém ou alguém faz a você. Talvez você não tenha necessariamente feito ou ouvido a pergunta dessa maneira, mas você já passou por diversas situações onde foi necessário você se posicionar no planeta. Por exemplo, pense em situações onde você teve que dar a localização de onde você estava para outra pessoa. A situação onde você foi de um ponto ao outro utilizando, por exemplo, algum equipamento de rotas. Alguma situação onde você, por exemplo, utilizou-se de uma informação de orientação já definida para chegar num local de interesse. Então, muitas das vezes, nós fazemos isso até de forma intuitiva, já que hoje torna-se até quase que, entre aspas, banal essa visualização de dados espaciais, mas esse posicionamento ele nem sempre foi assim. No passado, a forma como os seres humanos tinham de se posicionar era através dos satélites naturais, ou seja, os astros, estrelas, constelações, Sol. Então essas eram as condições que haviam para que era possível se posicionar. Obviamente, isso foi evoluindo ao longo da história humana. Passou-se então a fazer posicionamentos a partir dessas constelações, mas utilizando aqui, por exemplo, equipamentos. Também no passado, mas aí já ali próximo das eras de navegações, foi desenvolvido o astrolábio. O astrolábio é um equipamento que era utilizado justamente para a obtenção do posicionamento em um local com base justamente na posição dos astros, ou seja, em função da altura de um determinado corpo celeste, era possível fazer a obtenção da posição que se encontrava. O astrolábio ele era um elemento mais antigo e a partir dele foi desenvolvido o sextante. O sextante é um equipamento mais moderno, porém também já não é mais utilizado com tanta frequência, porque hoje você tem equipamentos mais precisos e dinâmicos. O sextante ele tem um comportamento similar ao processo de utilização do astrolábio. A diferença é que ele é mais preciso. Ele possui aqui um campo divisado de uma luneta, onde a partir do posicionamento que você faz na linha do horizonte, aqui pensando no caso de posicionamento de convenções marítimas, era possível você obter a posição através de um valor angular que era obtido aqui nessa superfície inferior. Isso era então utilizado para fazer o posicionamento utilizando aí as cartas celestes. Então, com essa informação e de posse de uma carta celeste, era possível então saber qual era a posição de uma pessoa. O sextante ele era muito utilizado, como eu chamei a atenção, para as navegações. Aqui nós temos um exemplo de um sextante sendo utilizado aqui por Frank Worsley, que é esse cidadão aqui. Ele era neozelandês e ele foi comandante do Endurance, um navio de origem inglesa que esteve como destino a Antártica. E o Endurance ele teve sua jornada aí entre 1914 e 1917. E qual que é a importância aí do Frank Worsley? Justamente porque nesse processo o navio não conseguiu chegar ao seu destino final, porque ele foi completamente destruído pelo gelo marinho, e o Frank Worsley liderou essa tripulação, onde eles conseguiram retornar em segurança até essa ilha Geórgia do Sul, e aqui justamente em vários trechos eles fizeram navegação utilizando somente barcos de flutuação, e isso foi feito porque eles possuíam essa informação da posição que eles se encontravam através de um sextante. Então, graças ao conhecimento que ele teve. Obviamente hoje não se utiliza mais esse tipo de equipamento. Atualmente nós utilizamos o posicionamento por navegação de diversas maneiras, por exemplo no Google Maps e no aplicativo Waze. Ambos são aplicativos que você possui no seu próprio celular
e que te informam em tempo real a sua posição em qualquer lugar do planeta Terra. Repare que o avanço tecnológico trouxe a possibilidade de obter informações espaciais com precisão muito maior do que o Frank Worsley possuía, até mesmo por pessoas leigas. Qualquer pessoa minimamente capacitada será capaz de obter informações com muito detalhamento de posicionamento na superfície, onde que ela está, onde que ela quer chegar, qual é a coordenada, tudo isso utilizando esses aplicativos que são disponibilizados na palma da mão do GPS, instalados aí no caso no celular. O posicionamento então, ele passou a ter essa, vamos dizer assim, visão de melhoria a partir da década de 70. O que acontecia? Até essa época o posicionamento ele era complexo. Ele era feito por equipamentos rudimentares que dependiam de condições muitas das vezes que não eram possíveis. Por exemplo, para você fazer o posicionamento utilizando um sextante, você precisa de ter visão de algum astro celeste. Caso no momento que você estivesse fazendo essa obtenção tivesse um céu nublado, você não conseguiria ter então informação da sua posição. Então essas condições, a partir do avanço tecnológico, trouxeram a perspectiva do que ocorreu ali durante a Guerra Fria. Na Guerra Fria, houve um período onde foi chamado da corrida espacial, onde a União Soviética e os Estados Unidos eles fizeram uma grande corrida para ver quem conseguiria dominar primeiro o espaço. E um dos objetivos que foram feitos primeiro é justamente de conseguir colocar em órbita algum objeto. Depois colocaram um ser vivo, que foi aquele cachorro Laika, e posteriormente, na década de 70, em 1978 especificamente, foi feito pelos Estados Unidos o lançamento de satélites, justamente com o objetivo de posicionamento na superfície. Isso foi feito com o Navstar GPS e foi feito nesse momento justamente onde eles conseguiram dominar essas tecnologias de lançamento de satélite. Então, esses satélites foram colocados em órbita e eles eram, nesse momento, restritos ao uso para a defesa dos Estados Unidos. Afinal, naquela época ainda era muito pouco difundido a possibilidade de utilização de informações de GPS. Isso passou a modificar em 1983, após um grande acidente que ocorreu justamente em função de uma aeronave civil coreana que errou a navegação e entrou no espaço aéreo soviético. Nesse processo de ter feito esse erro na navegação, foi então abatida essa aeronave. Em função desse incidente, os Estados Unidos então passou a disponibilizar o uso para atividades civis do sistema GPS. Em 85, esse sistema ele passou a ser considerado operacional, compondo por 24 satélites em órbita. Por que somente 85? Porque na verdade não é assim, você fala assim, vou lançar o GPS aqui agora. O GPS, na verdade, é composto por uma constelação de satélites. E você não coloca 24 satélites em órbita no mesmo instante. É necessário um tempo de intervalo para que todos eles estejam devidamente em situação operacional. Em 2005, chegou então a marca de 29 satélites operacionais e em 2007, 30 satélites operacionais. Esses valores eles têm uma oscilação, já que o satélite tem em média uma vida útil de 7 anos. E essas reposições elas são feitas então periodicamente. À medida que um satélite deixa de estar operacional, posteriormente é feita a substituição por um outro. Só que repare que eu falei GPS porque nós estávamos falando especificamente do primeiro sistema, que foi o sistema americano, que é chamado de GPS. Porém, quando nós vamos falar do sistema de posicionamento por satélite, aí no caso o nome correto é GNSS, que significa Global Navigation Satellite System. Esse sistema ele é justamente composto por satélites em órbita global que tem como finalidade navegação na superfície. Então qualquer satélite que tenha essa finalidade, ele é um GNSS. Por que o GNSS então ele é tão importante?
Você já falou isso em outros momentos e hoje é muito perceptível essa noção. Praticamente qualquer equipamento hoje ele já possui o seu sistema de geolocalização. Por quê? Sabe-se que isso é importante. Hoje você tem celulares, por exemplo, que quando tiram uma imagem, uma fotografia, ela já vem o quê? Georreferenciada, ela já vem com as coordenadas do local. Hoje você quando vai pegar um equipamento, por exemplo, de deslocamento, ele tem também o GPS, mas ele é muito importante em diversas atividades. Por exemplo, nas atividades agrícolas, você tem essas máquinas de implementos, colhedoras, semeadoras, e tudo isso já com conexão a esse sistema aqui, ó, que é o sistema RTK. Esses equipamentos, até os mais antigos, já possuíam GPS, mas com o advento do RTK, isso ficou muito melhor, que é um sistema de posicionamento por satélite que faz com que a precisão chegue a ficar na casa dos milímetros, ou seja, muito interessante para a utilização. Outra aplicação também é para atividades de obtenção de dados da superfície. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós mostramos um exemplo de uma aula, de uma atividade que foi feita lá no Rio Grande do Sul, onde nós fizemos um voo com o Vant. O Vant está aqui nessa caixa. E nós utilizamos esse tipo de marcadores aqui justamente para depois corrigir geometricamente as informações espaciais obtidas pela imagem. Esse equipamento que está aqui é um GPS geodésico que foi utilizado para obter a coordenada do centro desse alvo. O sistema GNSS, então, ele é composto por diferentes plataformas. Nós chamamos atenção já para o Navistar GPS, ou sistema GPS, que é o americano, que foi lançado em 85. Tem também o sistema GLONASS, que é o sistema russo, lançado em 95. Ele é composto por 24 satélites, sendo que aí, em alguns momentos, você tem uma oscilação drástica em função das condições econômicas desse país. Tem também o sistema Galileu, que é o sistema de posicionamento por satélite da União Europeia, com previsão de operação plena a partir de 2020. E o Beidou, que é o sistema de posicionamento por satélite chinês, que também tem essas intenções de gerar dados espaciais. Então repare que existem aí 4 sistemas de posicionamento global por satélite. Os 4 estão diretamente relacionados com grandes nações em termos econômicos. Afinal, se você for olhar aqui, os principais blocos econômicos estão representados aqui: Estados Unidos, Rússia, União Europeia e China. Por que são os principais blocos econômicos? Justamente porque para você colocar um sistema de posicionamento por satélite demanda muito recurso. E além de recurso, demanda também um grande avanço tecnológico. Porque não é só você falar só, eu tenho dinheiro, vou colocar um satélite em órbita para gerar o meu próprio sistema GNSS. Não, você tem que ter a tecnologia e a ciência do procedimento. Porque caso você não tenha, por mais que você tenha o dinheiro, você não será capaz de lançar isso. Afinal, um país, por exemplo, você chega lá nos Estados Unidos e fala, eu quero comprar tecnologia do GPS, eles não vão fornecer isso para outros, justamente por interesses estratégicos de cada uma dessas suas nações. Então, cada nação acaba desenvolvendo, quando é de interesse e tem essa capacidade, o seu próprio sistema de posicionamento. A partir de agora, então, nós vamos focar mais no sistema GPS, que é o sistema mais convencional, um dos mais consolidados, que é o sistema americano. O GPS ele é composto por uma constelação de satélites, que estão aqui exemplificados nessa figura, justamente mostrando o globo terrestre e os satélites em órbita em volta do globo terrestre. Esse sistema GPS ele foi projetado para ser composto por 24 satélites, sendo que pelo menos 4 satélites em qualquer local da Terra e em qualquer momento vão estar visíveis. Essa disposição então dos satélites faz com que você consiga ter a sua posição pelo GPS em qualquer lugar da Terra e em qualquer momento. Por isso que ele tem uma distribuição de forma que ele seja mais englobante, de forma que ele seja global e ele esteja presente em todos esses locais. Quais são as principais composições do satélite? O GPS, aqui no caso, ele é composto por 3 segmentos. Ele é composto pelo segmento espacial,
pelo segmento de controle e o segmento de usuário. Cada um desses segmentos são importantes para que seja possível a obtenção das informações com interesse. Nesse caso, algumas características técnicas que são importantes serem destacadas. O GPS aqui, no satélite em órbita, ele tem um deslocamento de aproximadamente 13.900 km por hora. Essa é a velocidade de deslocamento quando ele está em órbita, sendo que essa órbita dele é de aproximadamente 20.200 km de altitude. O peso dele é de 882 kg cada um, então esse é o peso de cada satélite que compõe a constelação do GPS, e tem aproximadamente 5 metros de extensão, isso incluindo os seus painéis solares. Então, dá para notar que é um equipamento robusto, de grande envergadura. Então, essa imagem ela mostra uma representação de como que ocorre a distribuição desses satélites, variando aí entre 24, 27, 24 e 30 satélites, dependendo da data. Aqui nós temos uma representação mostrando o globo terrestre, e aqui cada desenho desse simboliza um satélite do GPS. E repare que quando você abre o globo, você tem a garantia de que todo o globo terrestre possui a sobreposição de satélites do GPS. Isso faz com que você tenha no mínimo 4 satélites em qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso é muito importante essa distribuição tão precisa que é feita. O satélite do GPS, ele tem cobertura, o GPS, no caso, 24 horas por dia. Isso significa que em qualquer horário que você ligar o seu GPS, ele vai funcionar. E algumas vezes já fui perguntado, poxa André, mas em tal lugar uma máquina lá agrícola ela só funcionava com o GPS de dia, ela não funcionava de noite. Aí o outro falava assim, de noite ela dá um erro muito grande, diferente de dia. Olha, eu não sei o que especificamente pode estar acontecendo com essas máquinas, mas o que eu sempre digo é o seguinte, a mesma característica que o GPS tem meio-dia com o sol rachando, é a mesma característica que ele vai ter meia-noite com o céu estrelado. Por quê? O GPS ele não depende da radiação eletromagnética do sol, ele não depende de ter luminosidade para captar. O que você tem é os satélites, que são transmissores, e você aqui na superfície terrestre, o que você tem é um receptor. Esse receptor ele vai captar essa informação, seja ela de dia ou seja ela de noite. Outra informação muito importante é que os satélites do GPS eles têm cobertura global. Então, em qualquer lugar do planeta Terra, você haverá condições de se posicionar pelo GPS. Obviamente, em qualquer lugar da superfície. Nós vamos poder chamar a atenção disso um pouco mais para frente, mas o GPS ou qualquer outro GNSS não tem condições de trabalhar, por exemplo, em áreas submersas ou em áreas profundas abaixo da Terra. Por quê? Eles dependem da captação do sinal emitido pelo satélite. Então, essa é a única limitação em termos de cobertura. E outra questão importante é que ele funciona em qualquer tempo. O satélite do GPS, os dados fornecidos pelo GPS, eles não deixam de acontecer quando está chovendo ou quando está nublado. Às vezes a pessoa diz assim, olha, a máquina lá não funciona o seu GPS quando está chovendo. Olha, não faz muito sentido isso. O que pode acontecer, isso é conhecido, é que se porventura molhar o receptor do GPS, pode ser que essa água que forma ali uma gota, ela possa gerar algum efeito no processo de captação, já que por menor que seja, quando o pulso eletromagnético vai passar por essa gota de água, pode haver, por exemplo, uma refração. E por mínimo que seja, isso já geraria um erro no sinal. Mas não sendo um erro em função disso, a chuva em si, ela não é um fator que faz com que exista erro no levantamento. Afinal, se você parar para lembrar, você vai ver que em dia chuvoso, o avião ele se desloca com a mesma
característica. Quando você está dirigindo, por exemplo, utilizando um GPS veicular, ele não deixa de funcionar quando está chovendo. Então, por isso que é importante ter essa condição. O GPS funciona 24 horas por dia, em qualquer lugar da Terra e em qualquer tempo, com atenuação mínima, desde que você proteja os receptores. O segmento de controle, ele tem como principais características justamente fazer o controle dos dados, ou seja, ele monitora e controla continuamente os satélites do GPS. Afinal, você tem ali de 24 a 30 satélites que necessitam ter a garantia de que seus dados estão sendo transmitidos corretamente. Caso contrário, um erro de posicionamento do GPS poderia gerar consequências trágicas. Por exemplo, as correções que são feitas do relógio do satélite são feitas constantemente para garantir que o seu relógio esteja correto. Também são feitas atualizações periódicas referentes às mensagens de navegação de cada satélite. Mas e por que precisa de fazer esse tanto de coisa aí sobre controle? Imagine só, se porventura durante 3 horas o sistema de GPS começar a gerar um erro, um erro não proposital, aí de, vamos supor, 20 metros, nós vamos ver daqui a pouco que 20 metros não é nada para poder fazer um erro. Seria muito simples gerar um erro dessa magnitude. Um erro de 20 metros poderia acarretar em acidentes fatais. Aeronaves poderiam colidir umas com as outras, veículos que se transportam hoje em termos autônomos poderiam se colidir. Então são várias condições que poderiam acontecer com danos quase que irreversíveis. Isso tudo em função de falta de controle. Por isso que esse controle ele é feito constantemente e com grande atenção. Esse segmento ele é distribuído na Terra, no globo terrestre. Então, basicamente, deve chamar atenção para 3 condições: os controles centrais, as estações monitoras e as transmissões para o satélite. É interessante você reparar que o controle central ele está, obviamente, dentro dos Estados Unidos. Esse é um local que com certeza existe uma vigilância gigantesca. Eu até imagino que isso provavelmente esteja, esse centro de controle central do GPS, ele seja justamente uma área militar, provavelmente. Porque todo o globo terrestre depende desses dados, principalmente as atividades de defesa americanas. Tem também as estações monitoras, que elas já estão distribuídas ao longo da faixa do Equador, em diversos locais. Essas estações monitoras, elas têm justamente o interesse de fazer esse monitoramento contínuo dos dados e também a transmissão para o satélite. Então eles captam e transmitem para o satélite esses dados, inclusive de dados de correção. Às vezes ocorre uma correção, ela é enviada de forma automática e sem ter o contato físico entre os dados diretamente para esse satélite. O segmento de controle, aqui nós temos um exemplo de como que seria essas partes. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre o segmento espacial. O segmento de controle está aqui. Então, esse sinal ele é emitido pelo satélite. Ele também pode ser transmitido do sistema de controle para o satélite. Eles então são retransmitidos para as estações de monitoramento e tem esse fluxo também de captação. As estações de monitoramento elas também têm o interesse de captar os dados dos satélites. E o segmento de usuário é onde nós estamos posicionados, que é justamente o usuário que vai utilizar desses dados para fins de aplicações diversas. O segmento de usuário ele é composto por qualquer atividade que utiliza algum receptor GPS. Esses usos são diversos. Começaram lá atrás somente como militar, mas também passaram a ser utilizados ao longo do tempo para fins civis, científicos, lúdicos e etc. Porém, o fim militar ele também ocorre ainda e não deixa de ser um dos principais fins para essas tecnologias. Geralmente, essas tecnologias de posicionamento elas sempre são muito diretamente relacionadas com avanços tecnológicos provenientes de atividades militares. Existem diversos tipos de receptores GPS.
Os erros eles vão variar conforme a característica do receptor. Os erros no posicionamento absoluto, ou seja, a posição real precisa, ela varia conforme o equipamento. O GPS de navegação, que são esses que nós utilizamos para fins diversos, mas que não tem a intenção de ter uma precisão na casa de milímetro, como por exemplo um GPS geodésico, eles vão ter aí um erro absoluto aí na faixa de 9 metros para erro horizontal, e para um erro vertical podemos chegar a 15 metros. Ou seja, é um erro considerável. Você não pode utilizar um dado de GPS de navegação para, por exemplo, fazer a delimitação de um limite de uma propriedade. Por quê? Você vai ter um erro elevado. Você não pode utilizar um dado de GPS de navegação para fazer, por exemplo, um projeto de barragem, porque o erro vertical é muito elevado. Então, nesse caso, eles não são adequados. Porém, eles são adequados para diversas finalidades. Você só tem o interesse de posicionar o seu local da área de estudo. Ótimo, utilize o GPS de navegação. Quando o seu interesse não tem a finalidade de posicionar precisamente, esses aparelhos são extremamente úteis e versáteis para essa finalidade. Também é importante destacar que até 2000 os erros eles eram muito maiores do que esses 9 metros que a gente chamou a atenção. Até esse ano, o erro horizontal ele chegava até 100 metros e o erro vertical poderia chegar a 156 metros. Isso era o que era chamado de erro ou ruído proposital. Por que já havia esse erro? Até o ano 2000, os Estados Unidos, apesar de terem liberado o uso civil do GPS, eles inseriam esse erro proposital justamente com a intenção de que somente eles tivessem a posição precisa. Era mais com o intuito de posicionamento e de defesa, de atividades militares de defesa. Porém, com o tempo, eu imagino que eles se passaram a ter uma percepção correta de que eles eram tão poderosos que não fazia diferença todos terem esse posicionamento com maior precisão. Então passou então a ser liberado a partir dos anos 2000. Existem diversos tipos de receptores GPS, os de navegação e os para fins de precisão maior. Tem os GPS topográficos e os GPS geodésicos. Os GPS topográficos, o erro chega a ficar abaixo de 1 metro, enquanto os geodésicos você pode ter erro abaixo de 1 centímetro, ou seja, na faixa de milímetros. Então, qual é o que você vai utilizar? Vai depender, obviamente, do seu intuito e da condição do custo-benefício da situação. Essa é uma imagem que eu mostro a instalação de um GPS geodésico lá na Antártica, onde nós utilizamos esse equipamento para fazer o posicionamento da superfície e obter dados georreferenciados para a correção de imagens que seriam geradas posteriormente utilizando drones. Então o GPS geodésico mostrando justamente o que? Ele vai captar o sinal do satélite e esteja esse GPS em Unai ou na Antártica, em ambos os locais vai funcionar normalmente. Então qualquer lugar, em qualquer condição, ele funciona. A teoria básica de funcionamento do GPS, ela funciona da seguinte maneira. Cada satélite GPS ele transmite 2 sinais. Um sinal é chamado de L1 e o outro é chamado de L2. Cada um possui uma frequência distinta, sendo que o L1 ele vai ter ali o código CIA e P e o L2 vai ter o código P. No caso, o satélite e o receptor eles geram sinais simultaneamente. Então, tanto o seu receptor do seu GPS de navegação quanto o satélite estão emitindo sinais. O tempo de deslocamento, então, que vai dar essa diferença de fase entre os sinais. Então, aqui nós temos um exemplo, sinal do satélite e sinal do receptor GPS. O receptor ele capta a informação e ele vai calcular a sua posição justamente com base na distância entre ele e esse sinal que foi emitido pelo satélite de GPS. Então, a partir do tempo de captação dessa informação, é possível obter então a distância que o GPS está. E a partir de uma triangulação você consegue fazer o posicionamento na superfície terrestre de forma muito rápida. Então, nós temos aqui um exemplo de um código do receptor, que é o do GPS navegação. E lá nós temos o código do satélite, que é o satélite que está em órbita, o GPS. Ele emite um pulso,
E posteriormente o código receptor também tem um pulso. Reparem que eles possuem dois pontos que são similares. Porém, esses dois pontos aqui vai haver um tempo para que eles se coincidam. Essa diferença de tempo que vai ser utilizada para calcular a posição do receptor em função do satélite. O GPS de navegação ele possui o código CA em L1. O GPS topográfico ele possui o código CA em fase e fase em L1. E o GPS geodésico ele possui tanto o código CA em L1 e fase em L1 e L2. Por isso que ele tem capacidade de obter posição na faixa dos milímetros. Ele é tão preciso por causa justamente dessa possibilidade de obter os dados na fase L1 e L2. Então, esses são equipamentos distintos, cada um vai ter uma aplicabilidade, uma precisão distinta e, consequentemente, o preço também para aquisição varia conforme o tipo. A determinação da localização ela funciona de diferentes maneiras, mas aqui nós vamos destacar a teoria de como é que então, que quando você liga o seu celular e ele te dá lá a sua posição, a sua coordenada com base no GPS, como que vai funcionar essa informação. Então, primeiro, nós temos que ter claramente que existem algumas etapas. A primeira delas é feita a medida da distância entre o ponto e o satélite. Então, por exemplo, quando você tem um satélite em órbita, você tem todas as informações de posição daquele satélite. Falta então saber qual é a sua posição. Essa distância é obtida justamente pelo tempo de deslocamento do sinal enviado pelo satélite até atingir o receptor. Se o satélite envia um pulso eletromagnético que viaja na velocidade da luz, basta então eu saber qual é o tempo de deslocamento até o receptor e fazer uma função, uma regra de 3 simples em função do tempo e a distância, e você vai saber qual é a distância sua até o GPS. Nesse caso, é muito importante a exatidão. Por exemplo, quando nós falamos lá do segmento de controle, nós chamamos a atenção que existe a correção rotineira do relógio do satélite. Você pode pensar que muitas das vezes, quando você marca alguma coisa, uma atividade, um compromisso, você chega lá um pouquinho em cima da hora ou 2 minutos atrasados e você pensa, não dá nada. No caso do GPS, essa exatidão ela deve ser totalmente seguida à risca, porque qualquer atraso ele pode ser irreparável. Por exemplo, se você pensar aqui em 0,1 segundo de erro, você imagina que isso possa ou não fazer diferença na posição. Repare que eu não estou falando de 1 segundo, estou falando de 0,1 segundo, é muito menos do que 1 segundo. Se você for fazer o cálculo, esse erro de 0,1 segundo ele vai resultar em um deslocamento de 29.979 quilômetros. Ou seja, o erro de posição, ao invés de ser lá o absoluto de 9 metros que a gente tem, ele vai ficar na faixa de quase 30 mil quilômetros. Então, olha para ver como é que é importante você ter a certeza da exatidão desses dados. Caso contrário, você vai ter dados totalmente equivocados. Na segunda etapa é feita justamente a medição do tempo de deslocamento do sinal. Esse deslocamento ele é feito justamente através da velocidade da luz e a distância ela vai ser dada em função do tempo de deslocamento. Em função disso, esse valor é chamado de pseudodistância, afinal é uma estimativa entre essas informações. Então ela é uma distância falsa porque você tem erros que são inerentes à medida. Então, como tem alguns erros que estão inseridos no sistema, acabou se optando por chamar de pseudodistância. Na terceira etapa, a posição de um ponto ela é feita a partir da distância de pelo menos 4 satélites do receptor. Se você tiver 4 satélites ou mais GPS captando o sinal, com o receptor captando o sinal de pelo menos 4 satélites de GPS, você vai ter capacidade de saber a posição de qualquer receptor no globo terrestre. Afinal, com 4 satélites é possível fazer uma triangulação adequada para a obtenção dessa informação. Por exemplo, imagine que você tem um receptor de GPS na superfície que está recebendo um sinal de um satélite de 24 mil quilômetros de distância. Então está aqui, o satélite está a 24 mil quilômetros.
Quando você ligou o seu receptor GPS, ele captou esse satélite. Como que foi que obtive essa distância? Justamente em função do tempo de deslocamento do pulso eletromagnético do satélite de GPS até o receptor. Só que o que acontece? O seu receptor pode estar em qualquer lugar nessa circunferência. Isso aqui não é suficiente, somente com um satélite, para você saber onde que está esse receptor. Dessa maneira, é necessário inserir outros satélites para essa determinação. Então, a partir de um segundo satélite, por exemplo, um segundo satélite que está aqui, o S2, com 19 mil quilômetros de distância, você sabe que o seu receptor está a 24 mil quilômetros de distância do satélite 1 e 19 mil quilômetros de distância do satélite 2. Então, eu sei que ele deve estar a 19 mil quilômetros, mas também tem que estar a 24 mil quilômetros. Dessa maneira, você sabe que o seu receptor eles tem que estar em algum ponto que converja entre o satélite 2 e o satélite 1. Por isso, essa posição ela já passa a ficar mais próxima de ser obtida. Então, está restrita a essa área da cor vermelha. Só que nós temos que ter mais satélites. Com a inserção do terceiro satélite, aqui no caso com 26 mil quilômetros, você sabe que o seu receptor ele deve estar a 19 mil quilômetros do satélite 2, 24 mil quilômetros do satélite 1 e 26 mil quilômetros do satélite 3. Nesse caso, sabe-se que eles devem estar ou no ponto A ou no ponto B, que é destacado nessa figura, através da interseção desses três pontos. Nesse caso, para obter a informação de latitude, longitude e altitude, deve-se inserir um quarto satélite, justamente para que seja possível fazer a obtenção de todas as informações posicionais com precisão. Com esse quarto satélite, sabe-se que a distância ela vai estar definida, então a partir dessas quatro informações de distância é possível obter a interseção entre todas elas e assim finalmente inserir qual é a posição do receptor. Então, quando você liga o seu celular que tem GPS e você obtém a sua coordenada, o que o seu celular com GPS fez é justamente receber essas informações dos satélites em órbita e, em função dessa interseção, interpolar qual é a sua posição e fornecer essa posição em tempo real. Então, nós temos aqui um exemplo de como seria o receptor de GPS geodésico conectado ali a pelo menos 4 satélites, destacando então que são necessários pelo menos 4 satélites para efetuar essas correções, essas posições em tempo real. Somente com 3 satélites você consegue medir uma posição fixa, mas aí no caso não teria condições de dar essas precisões que ocorrem a partir do quarto satélite inserido. Exemplo. Vamos supor que eu quisesse saber qual é a posição dessa professora nessa sala. Se eu te falasse ela está na frente do lado direito, isso fica muito subjetivo, porque é do lado direito dela ou do lado direito de quem vê? Na frente é onde? Então, posição, relembrando lá daquela nossa aula inicial, onde eu pedi para você fazer uma ilustração de como seria o trajeto da rodovia até o nosso campus, eu brinquei que provavelmente se um japonês olhasse o seu desenho, ele não seria capaz de chegar no nosso PVA, justamente por isso, você tem que ter orientações fixas e bem definidas. Se eu disser que, por exemplo, olha, essa professora ela está aqui a 50 centímetros da aluna da camisa verde. Então você sabe que ela está a 50 centímetros, mas isso aqui é igual ao exemplo que eu dei anteriormente. Ela pode estar em qualquer lugar a 50 centímetros dessa aluna de cabelo verde. Mas você sabe que ela está a 2 metros do aluno de camisa laranja. Então o que acontece? Ela tem que estar a 50 centímetros desse aluno e 2 metros desse aluno. Então aqui eu já começo a ter condições de dar a posição com muito mais precisão. Se eu insiro aqui mais 2 posições, você conseguirá determinar a posição através de interpolação com muita facilidade. Erros que atuam no GNSS. Existem erros, alguns deles são intrínsecos e outros podem ser, no caso, gerados de forma mais intensa. Por exemplo, no satélite, o erro geralmente ele pode estar associado ao relógio atômico,
Aí, por exemplo, nós já chamamos a atenção que um erro de 0,1 segundo gerava lá quase 30 mil quilômetros, um erro de 0,1 microsegundo, que é muito pouco, ele gera um erro de 30 metros na distância. Então, um erro considerável. O desvio de órbita também pode acarretar erros. O satélite ele tem uma vida útil e é normal que ao longo dessa vida útil ele comece a ter variações. E aí, em função dessas variações de órbita, é necessário fazer o reajustamento, caso contrário, em função da diferença de altitude, o erro da posição vai ser gerado. Também podem acontecer erros na propagação do sinal, por exemplo, a refração da velocidade da radiação eletromagnética, ou então incertezas que são geradas justamente por esses atrasos dos sinais. Eu risquei aqui esse erro que eu chamava a atenção até anteriormente, que era referente a obter dados de GPS próximos de campos eletromagnéticos, por exemplo, rede elétrica. O trabalho desenvolvido por Hillebrand et al. 2015, eles analisaram justamente o efeito corona, que é o efeito gerado pela rede de transmissão de energia elétrica, em posicionamento por receptor de GPS. E na pesquisa feita por eles obtiveram que não existe interferência nesse sistema no sinal. Então, desde então eu tenho considerado que os campos eletromagnéticos não trazem erro nos nossos dados GPS. O receptor também ele pode ter erro em função da precisão do seu relógio, já que não adianta nada o relógio do GPS estar correto, mas o relógio do receptor ter erros que gerariam essa discrepância. Também pode haver ruídos na decodificação desse sinal, já que o sinal decodificado ele vai gerar a sua posição, mas se essa decodificação for feita de forma errônea, haverá também ruído e erro nesse sinal. Outros tipos de erros que podem atuar no GNSS, aqui por exemplo o multicaminhamento. O multicaminhamento ele é aqui simbolizado por essa figura que mostra um edifício todo espelhado, onde você tem aqui um GPS em órbita e o receptor aqui, o GPS geodésico, ele capta o sinal tanto diretamente do GPS, mas também um sinal que é espalhado após incidir no prédio espelhado e retornar para o GPS. Então, esse sinal ele atinge a antena, mas ele aqui não é necessariamente o sinal, no caso, dado diretamente pelo GPS, ele é um sinal rebatido por uma barreira. Então isso gera um erro que pode agregar aí valores que justamente não eram considerados no posicionamento. Esse caso aqui ele é uma fonte de erro pouco expressiva, ele não vai ser igual a um erro causado por um erro de órbita, um erro do relógio do GPS. Então, eles são mais, vamos dizer assim, mais contornáveis, são mais tranquilos. Em áreas agrícolas, eles são eles são mais fáceis de ocorrer justamente quando você faz um levantamento próximo de lâminas de água, então áreas muito montanhosas. Afinal, você não tem numa área agrícola, muito dificilmente você vai ter um prédio todo espelhado para gerar esse tipo de multicaminhamento. Então são condições que podem acontecer. Outra condição que pode gerar erro no GPS é justamente a geometria de distribuição dos satélites. Repare essas duas figuras aí, a figura que tem a letra A e a figura da letra B. Aqui nós temos uma máquina agrícola que tem um receptor GPS e elas estão mostrando que ambas estão conectadas aos satélites. Na letra A, nós temos ali uma distribuição mais uniforme desses satélites, eles estão melhor distribuídos espacialmente. Na letra B, eles já estão muito mais próximos, onde a distribuição não é tão interessante. A geometria de distribuição desses satélites, ela faz com que o sinal seja melhor captado ou não. Então, o ideal é que os satélites estejam melhor distribuídos e bem espaçados para você garantir uma melhor captação do sinal, como por exemplo na letra A. Como que é a teoria básica de funcionamento do GPS? Em primeiro lugar, nós temos que chamar atenção ao elipsoide de referência. Nós chamamos atenção naquela aula de altimetria nas formas de gerar os dados de altitude. E nós chamamos atenção lá para a altitude geométrica, que é a altitude justamente obtida através do elipsoide de referência. No caso do satélite, do GPS, quando você tem lá uma altitude, essa altitude é uma altitude geométrica, uma altitude com base em um elipsoide de referência.
Essa é uma das razões que ele tem um erro no GPS de navegação, um erro considerável. Então o GPS, de forma padronizada, ele utiliza o datum WGS34. Então o elipsoide de referência que vem no modelo de fábrica de um GPS é o WGS34. Esse WGS34 também é o elipsoide de referência que está nos dados altimétricos obtidos, por exemplo, pelo Google Earth. Essa altura, então, ela é com base no elipsoide. Nós já vimos o que é elipsoide de referência lá na aula no início da disciplina, onde nós falamos de modelos elipsoidais. Como que é feita, então, a aquisição e o posicionamento utilizando o GPS? Nesse caso, nós podemos utilizar equipamentos diversos, equipamentos para fins de levantamentos topográficos com GPS de precisão. O posicionamento ele pode ser do tipo absoluto ou autônomo. Nesse caso, você vai utilizar apenas um receptor para determinar todas as coordenadas de um ponto. Então você vai utilizar um receptor GPS e vai obter todas as coordenadas desse local. Esse tipo de levantamento ele é gerado utilizando os GPS ou GNSS de forma estática ou cinemática. É importante destacar aqui apenas sobre essas duas metodologias que o cinemático ele ocorre com rastreamento de posições enquanto o receptor está em movimento. Então, no cinemático, você vai obter as suas posições com o receptor estando em movimentação. Por exemplo, aviões, quando você vai obter dados de posicionamento para fins de fotogrametria. É fundamental que você consiga ter essa informação com o GPS aqui, com o sistema cinemático, porque senão você não vai conseguir saber qual é a coordenada de uma imagem que foi obtida por um avião que estava em deslocamento. Isso seria, então, um erro muito impactante para esses dados. Já o receptor estático, nesse caso, ocorre da seguinte maneira. Você vai utilizar um receptor que vai ficar posicionado em um ponto fixo, que tem as suas coordenadas conhecidas, e um outro receptor ele vai ser posicionado em um ponto onde você vai obter a coordenada. Então isso serve para quê? Através do receptor que tem a coordenada conhecida, você vai conseguir transportar essa informação para o receptor que está obtendo a coordenada de um ponto novo. Nesse caso, quando você vai fazer um levantamento de controle, por exemplo, aquele que eu mostrei na aula, que eu mostrei lá os dados para melhorar o controle da geometria da imagem obtida pelo VANT, lá no Rio Grande do Sul, aquele GPS geodésico num alvo branco, aquilo é justamente utilizando um GPS, um receptor estático, o método de estático, né? Ele tinha um receptor móvel e um receptor fixo. Nesse caso, ele demanda um pouco mais tempo. Cada rastreamento ele requer um tempo ali para poder fazer isso de melhor maneira. Geralmente varia entre 30 a 60 minutos de tempo de captação. Por isso que é muito comum você passar, às vezes, do lado de uma equipe de topografia, aí está lá o topógrafo, do lado de um GPS geodésico que está lá parado, e fica lá um tempão no celular, e você fala, poxa, o cara está ali à toa. Não, na verdade ele está aguardando o tempo necessário para a captação desse sinal. Tem também o posicionamento diferencial. Nesse caso, esse posicionamento diferencial ele foi desenvolvido justamente com o intuito de minimizar a perda e os ruídos da degradação do sinal, que são dos sinais captados pelo GPS receptor, e ele é obtido justamente pelo posicionamento absoluto, principalmente quando você utiliza aí uma disponibilidade seletiva para obter essas informações. Para esse método são necessários pelo menos 2 receptores. Então você vai utilizar um receptor na estação de referência, igual foi mostrado no exemplo anterior. Ele vai gerar então as correções diferenciais. Ele vai corrigir os dados com base nesse receptor de referência. E ele vai receber o posicionamento do satélite e calcular o seu erro para o posicionamento. O outro receptor móvel, que vai ficar com a equipe que vai estar em deslocamento, ele vai receber as informações do erro que são provenientes justamente da estação de referência que está fazendo essa captação e correção de forma constante. O posicionamento diferencial ele pode ocorrer de diversas maneiras. Por exemplo, aqui um exemplo de como é que você pode fazer esse posicionamento diferencial. Nessa imagem aqui da esquerda, nós temos o GPS geodésico e ele está aqui instalado sob essa estação de referência. Esse aqui é um marco que foi instalado no local e nós temos a plaquinha aqui, ele está centralizado nessa plaquinha e nós temos todas as informações geodésicas desse ponto. Então essa estação de referência ela fica fixa nesse local.
O receptor móvel que está comigo aqui, eu estou aguardando essa captação justamente porque nesse ponto aqui ele estava captando os sinais para obter a coordenada com precisão milimétrica desse ponto em específico. Isso aqui nós estávamos deixando por volta de 30 minutos para cada recepção de sinal. O processamento, os dados, eles são coletados e também são pós-processados após a obtenção desse dado. Só que também existem métodos de corrigir isso de forma em tempo real, vamos dizer assim, ao vivo. E isso é muito importante, principalmente para aplicações voltadas para a agricultura de precisão. Quando você tem lá um implemento que você quer fazer uma aplicação em taxa variada, você precisa que tenha precisão naquele instante. Não importa se daqui a 2 dias você vai precisar, não, você precisa naquele momento. Uma das formas disso é justamente utilizando equipamentos que possuem o RTK, que é justamente um sistema de posicionamento que faz a correção dessa posição do receptor, no caso, que está a bordo da máquina, em tempo real. Como que isso ocorre? O RTK ele é composto por 2 receptores, igual nós mostramos no diferencial. Ele vai ter aqui então um link de rádio que vai estar conectado entre o GPS, que possui o sistema RTK, vai ser na base de referência, aqui o exemplo da base de referência, e o receptor do equipamento de interesse. Nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser uma máquina agrícola, então até mesmo os drones hoje que já vêm com o sistema RTK. Isso é muito importante porque faz com que você tenha uma precisão milimétrica em tempo real. Só que isso faz com que você tenha um limite máximo de distância. Já que esse sinal vai ser emitido, em geral, estima-se que varia aí essa distância a 5 a 15 km de forma direta. Não pode ter, no caso, uma obstrução, porque isso pode degradar o sinal emitido, e aí você acaba tendo um erro de posicionamento, não em função do equipamento, mas em função dos erros que são gerados em função da distância. Essas redes de estações locais, com link, elas acabam também ampliando o poder do RTK. Nesse caso, vocês podem utilizar as redes públicas, privadas, cooperadas, vai depender da localização que você está e do interesse dessa atividade. O pós-processamento ele é feito utilizando, uma das formas é utilizando a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Se você acessar esse site do IBGE, ali são disponibilizados diversos dados geodésicos com informações de posicionamentos por GPS geodésico que você consegue utilizar para corrigir os seus dados com base nesses dados de referência, como se fosse uma rede de marcos, aqui no caso voltados para fins geodésicos. Então aqui nós temos um print que eu dei desse site, onde ele mostra justamente a distribuição desses pontos, onde você tem aqui as estações, você consegue ter informações sobre elas, download, você consegue fazer aqui a inserção dos seus dados e a coleta dos seus dados também para corrigir os seus posicionamentos. Então, o GPS ele tem grandes vantagens, todos nós sabemos quais são essas vantagens, e ele tem justamente a condição de integrar os dados com dados de outras plataformas. Por exemplo, do SIG, do sensoramento remoto, do geoprocessamento, da agricultura de precisão. Tudo isso são formas de manipular dados de forma digital. Então o GPS ele pega aquele experimento que antes estava apenas tabulado e dá a possibilidade de você relacionar aqueles dados de coletas de solo, onde você tinha ali dados de química do solo, você consegue relacioná-los, por exemplo, com a cobertura vegetal, com a posição que ele está no relevo, com a proximidade ou não de um curso hídrico. Então são informações que passam a ser espacializadas. O GPS então, ele é fundamental para essa condição e ele traz avanços significativos. No futuro não haverá condição, não haverá margem para equipamentos que não tenham GPS, justamente porque você vai ter muito mais precisão na localização e você reduz custos ao longo prazo, já que você deixa de ter um processo manual e passa a ter uma condição de automatização. Então esse foi o nosso conteúdo abordado. Reveja a aula, estude com calma, veja materiais complementares disponíveis no site do Geotech, tenha bons estudos e até mais.